Fala pessoal, mais um ZukiCast aqui para vocês. Estou com meu amigo Disseu aqui hoje. A gente vai falar de um tema bem relevante aí para os frotistas, gestão de frota de modo geral, né? Trouxe alguns convidados também especiais aqui, nosso amigo Ronaldo, que vai se apresentar. Oi pessoal, eu sou o Ronaldo, suporte técnico da Zuc, estou à frente desse projeto aí do roteirizador, junto com a nossa equipe aqui de suporte, o Axon também, que é um dos cabeças, e a gente vai discutir hoje aqui sobre o assunto, né, que é a roteirização de entregas e falar um pouco como é que está o nosso processo com a nossa ferramenta. Perfeito, nosso amigo Adson, pouca experiência, né, Adson? Boa, a gente está aqui para trocar experiências sobre roteirização, né? A gente tem um projeto aí ousado, diferente, como a gente costuma dizer, diferente dos iguais, né? É um projeto que a gente está acreditando muito. Então a gente vai bater um papo aqui e externar as nossas ideias, né? Show de bola. Boa. Vamos começar aí com um tema do roteirizador, trazendo a questão seguinte, né? O roteirizador, muita gente acha que é só a questão de entrega mesmo, né? Então, assim, eu vejo que é um cenário meio que geral, global, né? Então, hoje, gera até impactos também na questão de infraestrutura, né? Então, muita gente precisa botar cabeamento de TV, de internet. Então, se ele não tiver uma boa roteirização, ele também vai estar tendo um prejuízo ali financeiro, de tempo ou até mesmo de equipamentos e tudo, né? E aí eu queria saber de você, Axel, o que é que você tem visto aí na praça? O pessoal tem dado importância ao tema de roteirizador, ele não tem dado importância, o pessoal, vamos dizer assim, ainda está muito no manual, está muito no sistema, o que é que você poderia compartilhar um pouco conosco aí? Bom, existe uma febre hoje no mercado de roteirizador, né? Então tem muitos, mas muitos focados em algumas vertentes. E roteirizar não é só entregar. A gente sabe que roteirizar pode ser uma ordem de serviço, eu posso ter o pessoal de marketing, eu posso ter o pessoal em coleta, né? Aqui essas coletas ambientais, então você consegue roteirizar tudo hoje. Então, mas o que é mais difícil hoje é acreditar na roteirização. As pessoas estão tão acostumadas a fazer isso manualmente, de uma forma manual, que elas geram um impacto quando você diz a ela assim, ó, a partir do momento agora, o algoritmo vai te ajudar a fazer isso, né? E aí o algoritmo ele está preparado para levar em consideração várias peculiaridades dos seus clientes e dos seus lugares que você tem que fazer coleta. Desde um endereço diferente daquilo que é o endereço fiscal a outros que a gente vê por aí na praça. Entendi. E agora, me diga uma coisa, como você tem uma vasta experiência aí no ramo de logística, de roteirização, entre outras situações, eu queria saber de você o seguinte, quando foi que surgiu essa ideia de ter um roteirizador, que o pessoal começou a comentar na praça, pô, o que é um roteirizador, como é que a gente pode roteirizar, como é que é isso? Que você compartilha um pouco conosco aí essa ideia do roteirizador, como é que surgiu? A ideia de roteirização, ela é remota, ela vem desde o tempo do caixeiro viajante, né? Isso é um problema que existe nas universidades, inclusive na área de desenvolvimento, eles usam muito isso para praticarem, né? E, mais especificamente, assim, dentro das empresas, quando você começa a ter peculiaridades nos clientes, na forma de entregar, na forma do cliente receber a mercadoria, por exemplo, tem empresas que só recebem em determinado horário. Então, isso aí complica. Então, como é que eu vou fazer para otimizar minha rota, ou meu veículo, melhor dizendo, para que ele esteja lá naquele horário que aquele cliente disse que vai receber minha mercadoria? Para que eu não fique lá com o carro parado, para que eu otimize essa parte de caminhão, né, que não pode estar parado, que não pode estar muito tempo parado num cliente lá para entregar. Então, essa parte ela veio crescendo com o tempo. Desde a parte do caixeiro viajante, que é aquele cara que batia de porta em porta, né? Então, é esse tempo aí. Ô, Axel, me tira uma dúvida. Existem alguns fatores externos, né? Que eu acho que vai impactar aí na roteirização. Então, quais os cuidados, assim, um gestor de frota, ele tem que ter? Por exemplo, acho que até condições climáticas vai influenciar quando você for preparar a sua rota, né? Você falou aí da janela, que eu acho que são as janelas de tempo, né? Para fidelizar aquela entrega naquele horário, né? Para você garantir sua credibilidade no mercado. Mas eu queria entender, existem outros fatores, né? Externos mesmo que podem afetar a roteirização? Sim, e como existe. Por exemplo, desde o momento em que eu vou fazer uma entrega, se ela é na capital,
eu tenho uma diferença. Se ela é no interior, se ela pega várias cidades, eu tenho outra. Né? E a gente falou de janela. A janela é aquela hora que o cliente aceita receber tua mercadoria. Então, ele pode ter de 1, 2, 3 ou 4 janelas. E o algoritmo, a inteligência do roteirizador, ela tem que estar pronta para absorver essa gama de informações. Além disso, existe uma particularidade das empresas, que é o seguinte: que cliente eu preciso entregar primeiro? Que é aquele cliente que tem um maior volume, que eu vou deixar lá mais mercadorias, às vezes essa é a tomada de decisão, ou ele tem uma compra maior, e eu vou deixar lá a mercadoria primeiro para que meu carro ande mais leve, para que ele consuma menos. Então tem todas essas particularidades. Tem gente que, por exemplo, sai a rota, vai para o último e volta entregando. Tem gente que já sai da empresa entregando. O Ronaldo, que está à frente aqui com a gente na parte de roteirização, ele foi para o campo. Ele foi lá, forma carga junto com o pessoal. Então ele foi ver como é que realmente faz na prática, né? Porque uma coisa é o cara tá desenvolvendo atrás de uma cadeira, achando que tá dando certo, como diz o... Né? Isso aqui não. Mas por que você não faz assim? O que interessa é o que o cliente quer. Eu costumo ter uma frase que a gente brinca muito, até quando a gente está discutindo sobre desenvolvimento, que não adianta ter a ideia mais fantástica do mundo, mais mirabolante do mundo, se não serve para o cliente. Se não serve, não adiantou de nada. Né? Então, essa é a ideia do roteirizador. Boa. Show. Eu queria perguntar o Ronaldo, aí você falou aí que o Ronaldo tá fazendo aí parte da equipe e tudo, né? Sendo um cara que tá indo lá no cliente, que tá sentando, que tá vivendo a experiência lá do cliente e tudo, né? Ronaldo, qual foi o desafio que você encontrou, já que você saiu no caminhão com o motorista e tudo? Como é que foi esse desafio? Conta um pouco pra gente essa experiência, o que foi que você sentiu ali do motorista, em relação aos motoristas, o que foi que você ouviu e tudo, qual é o grau de dificuldade, o que é que você pode compartilhar conosco e quem tá nos escutando? Bom, então, como o Axon falou, a gente meio que tirou o roteirizador do laboratório e colocou ele na operação, né? Então a gente colocou ele ali para os clientes utilizarem em operação, da forma que eles utilizam já as ferramentas, alguns que já têm, né? Alguns que não têm ainda. Lógico que nisso a gente encontra algumas dificuldades, como por exemplo, uma que assim, logo quando eu iniciei, uma que eu encontrei foi a questão da adaptabilidade. Porque o que acontece? Quando você vai em clientes que já têm uma ferramenta de roteirização e você, por mais que você já tenha uma, que você vai implantar nova, mas que o processo é meio diferente, as pessoas acabam meio que resistindo um pouco a mudanças, entendeu? É normal do ser humano que ele não queria sair da zona de conforto dele. Então acho que isso foi uma dificuldade que eu tive nesse projeto aqui, nesse início de projeto. Porque se você já tem uma empresa ali que já tem um processo que é engessado, que não é de hoje, é de anos atrás já, e você chega com uma ferramenta que, por mais que a finalidade seja a mesma, mas vai ter alterações no processo, é normal que você tenha dificuldades para implantar essa nova ferramenta, né? Então, como você citou aí da dificuldade, essa foi uma das que eu tive mais... Ou seja, o cara já tá ali acostumado a fazer do jeitinho dele. Viciado, e agora ele vai né? ter que mudar, né? Ah. Já tá daquela forma. Acho que a grande dificuldade na gestão de frota como um todo é a gestão de pessoas, né? Você educar os seus motoristas, né? Exato. Acho que os gestores eles vão entender isso, né? Exatamente. Acho que é a grande dificuldade. E quando você convence essa parcela, você vê que todo o projeto você cria uma cultura dentro da empresa, né? De confiabilidade. Eu acho que o papel do gestor é exatamente isso, né? Capacitar e educar esses motoristas para que eles abracem esses projetos e engajem nele para que dê certo. Eu acho. E o que a gente vem buscando fazer é uma coisa simples. Simples de usar, fácil de usar e que dê o resultado que precisa. Porque a gente tem tantas outras ferramentas, o Ronaldo mesmo conheceu algumas ferramentas aí de mercado que ele pode também falar que tem tanta coisa, mas na verdade os clientes não usam tudo aquilo, mas paga por aquilo tudo que está lá. E o que a gente está propondo é uma coisa diferente no mercado. É diferente, é o que dá o resultado. Ah, mas eu quero colocar até eu brinco com o menino, não, eu quero colocar um blush. Calma, mas peraí, mas tu já fez a parte de casa, o dever de casa, Sim. já arrumou a sala, já arrumou a cozinha. Então a gente tá partindo numa vertente mais assim. Fazer mais o simples, básico, né? Mais aquilo que dá resultado. É o isso foco mesmo. é dar o resultado. Não, e assim, pelo que eu venho acompanhando, é muito raro ter uma empresa que ela use 100% da ferramenta, né?
Tem empresas que utilizam, por exemplo, só a parte do monitoramento. A otimização que está lá é deixada de lado. Você só faz a geração de rota só para ter o monitoramento, entendeu? Verdade. É. Até teve uma que ela mesma monta a sequência dela, né? Ela quer até que importe a sequência dela, ela não quer usar o algoritmo, ela só quer o cheque. Que é o cheque que a gente fala de o cara estar entregando e dizer que entregou, só. Mas por quê? Porque ela já tem uma confiança grande naquele cara que está lá roteirizando e ele já sabe os pormenores. Então, eles ficam muito dessa forma. Então, tem muito assim, questão como o Ronaldo falou, de cultura. O cara já está acostumado a fazer aquilo. Como eu gosto de brincar, o Joãozinho está aqui, o Joãozinho conhece todos os meus clientes, sabe o horário e tal. Então, confia muito ali no ser humano para depois ele pensar em um algoritmo. Aí o algoritmo é que tem que ser inteligente, tem que aprender, né? Agora me diga uma coisa, é verdade que nas empresas, o qual você está sempre visitando, andando por aí na praça e tudo, é muito comum você ver ex-motoristas que viraram, vamos dizer assim, o responsável pela parte da roteirização, que de repente viraram até o gestor do setor ali, porque ele já trabalha aqui na empresa há 10, 20, 30 anos, eu já conheço toda a rota. É o E Joãozinho, né? esse é o Joãozinho, que ele Aham. vai chegar lá e vai dizer, não, a rota é por aqui, esse é o melhor, ele vai lá, ele desenha, Isso. ele diz, isso é comum acontecer, isso não é comum, isso é verdade, isso é mito, como é que é isso? Isso é tão comum e tão comum também é dizer o seguinte, vou montar a rota, chama o motorista para ele me dizer por onde é que ele quer começar a entregar. Então, aí é que você vê a dependência do ser humano. Acho que o Ronaldo passou por isso. Na hora que o cara vai montar a rota, ele vai, chama o motorista para o motorista que escolhe. Eu quero ir nesse primeiro, segundo nesse, porque esse é assim, porque esse é assado. Então, há uma dependência grande. A ideia é o roteirizador, que já não é uma coisa nova de agora, já existe há muito tempo, tem vários no mercado. Alguns, assim, vamos dizer, não tem o foco de roteirização, é mais um acompanhamento mesmo de entrega. E a gente quer fazer uma coisa que realmente ajude a ter resultado. A palavra que foca muito o que a gente está fazendo é resultado. É o cliente ter resultado. Se ele não tiver o resultado, não vai adiantar colocar um roteirizador. Porque, por exemplo, tem um grande cliente nosso na Zuc que a roteirização ela já vem pronta do RP dele. Então a gente tem que absorver aquilo, ele não quer mudar, ele não quer que o algoritmo mude de forma alguma, ele quer que absorva aquilo e que vá fazendo as entregas e passando para ele. Por que ele não quer mudar? Porque ele já sabe que aquilo é o que dá resultado para ele. Então tem que ter muito essa flexibilidade, porque a visão é o resultado mesmo. Então há isso e há também, né, é normal que as empresas tentam, não só na área de frota, mas isso existe também muito no comercial, pega o melhor vendedor, bota para ser supervisor, e às vezes perdeu um bom vendedor e não teve um bom supervisor. A mesma coisa acontece com o motorista. O cara tem um excelente motorista, todo mundo gosta do trabalho do cara, e aí tira o cara para ser um gestor de frota e na hora o cara não tem esse jeito, porque são coisas diferentes, né? Entendi. Ô, Axel, me tire uma dúvida. A gente sabe que o roteirizador é para planejar, é você monitorar toda a sua rota, né? Para entregar aquele seu serviço, aquele seu produto. Mas existe algum impacto em algum custo operacional? Eu consigo reduzir o custo operacional da minha frota se eu utilizar um roteirizador, né? Se eu planejar mais minhas rotas? Se existe, quais são esses custos aí para a gente entender? Vamos lá. Desde que se realmente faça o trabalho e que depois dessa roteirização haja análise, você consegue reduzir absurdamente o seu custo. Mas se você só roteiriza, acompanha ali só para saber que está sendo entregue, mas não analisa depois se aquela execução foi feita conforme o planejado e por que não foi, o que foi que aconteceu, para você ir ajustando dentro de uma realidade, é só questão de proforma. Você A ter gente lá só o acha que é cheque. só o... Eu acho que... Ixi. Tá me ouvindo? Sim? Tranquilo. Muita gente acha que é só o combustível, né? Porque você vai realmente reduzir sua rota, mas eu acho que abrange muito mais. Eu acho que abrange a parte da manutenção, até da mão de Perfeito. obra, né? Isso? Exatamente. Manutenção, combustível, horas das pessoas trabalhando, você Sim. consegue melhorar. Aham. Qualidade de vida deles, você consegue melhorar. Sim. Por quê? Porque é diferente você pegar hoje e sair fazendo uma coisa no olho
do que você usar o algoritmo. Vou dar um exemplo clássico meu, né? E de vez em quando eu faço essas besteiras para testar, né? Eu, às vezes, pego o famoso Waze e boto, eu quero ir de tal canto para tal. Mesmo sabendo a rota, mesmo sabendo o caminho, eu uso. Aqui em casa, eu vou para Azul que eu boto o Waze. E às vezes eu quero fazer contra o Waze. Todas as vezes que eu fiz contra, quebrei a cara. Não teve uma. Mas de vez em quando eu faço para ver se ele erra uma vezinha, né? Pra ver se sempre, como diz a história, sempre tá certo, né? Deixa eu ver se você erra alguma vez aqui, né? Pelo menos uma vezinha, né? Não é possível que acerte tudo, né? Mas como ele é interativo, ele sabe, né? Sim. Se tá muito trânsito, se tá um carro quebrado ali, de repente. E aí eu quebro a cara. E por falar em trânsito aí, Axel, e como é que o gestor ele tem que saber lidar com alguns imprevistos? No caso de congestionamento, né? Como é que ele tem que fazer para lidar com esses eventos negativos que, mesmo com o roteirizador, pode acontecer, né? Desvio de rota, por exemplo. Sim. É por isso que analisar é muito importante, né? Não basta só roteirizar. Mas, por exemplo, quando a gente roteiriza, que vai traçar a rota até o próximo ponto dele, a gente sempre utiliza uma ferramenta comum, o Waze ou até mesmo o do Google, né? Então, a gente utiliza. E ela faz o desvio. Só que foi traçado anteriormente um caminho. Então, se ele desviou ali, ele tem que entender o porquê ele desviou. Porque às vezes ele vai rodar mais, ele vai comer mais combustível. Vai chegar mais atrasado no cliente. Então, mas por quê? Ah, não, teve um engarrafamento, teve um protesto. E então aí sim se justifica. Mas também se ele não analisa, e se o motorista faz uma dessa e não tinha nada, ele já abre uma prerrogativa para dizer assim, cara, os caras estão fazendo, mas não estão acompanhando. Já abre um alerta ali, né, no desempenho dele. É um pezinho para um motorista dizer assim, cara, eu vou fazer do meu jeito, porque eles não estão nem olhando. Aham. Eu queria tirar uma dúvida agora. Com o Ronaldo aí, ficou fazendo a parte de algumas implantações, de alguns clientes e tudo. E eu queria saber o seguinte: como é que é o desafio de você estar acompanhando lá o pessoal na montagem da carga, na roteirização, que é noturno, né? Que o pessoal normalmente é a hora que o pessoal está fazendo lá. Eu queria que você falasse um pouco, compartilhasse conosco aí. Foi a parte que o Ronaldo mais gostou, foi à noite, não foi lá. De ficar lá até altas horas. Eu sei que você, gostou. como diz a história, não é vigia, né? Mas ficou durante a noite lá acordado, né? Já. Não, então, assim, como eu tinha citado, tem essa questão da adaptabilidade, porque cada empresa ela vai ter sua maneira de trabalhar. Então, se eu trabalhei com a primeira empresa e ela faz a geração de rotas de um jeito, então a segunda empresa não vai ser do mesmo jeito, entendeu? A gente tem que estar sempre se adaptando ao que o cliente faz, ao que o cliente quer. Então, a realidade de uma, a realidade de um, a realidade de outro. Não necessariamente é do outro. Exato. Então, um exemplo, a gente trabalha hoje com a roteirização, e aí a gente tem clientes que vão utilizar a roteirização que a gente faz, o planejado, e tem clientes que não vão utilizar o planejado. Então, como é que eu vou lidar com esses dois casos? Eu tenho que me adaptar ao que o cliente quer. O sistema tem que se adaptar ao que o cliente quer. Então, nesse sentido, um desafio muito grande é isso, é você adaptar a ferramenta para a operação do cliente. Ou seja, ela tem que ser flexível e maleável para que se ajuste e se adapte àquele cliente. Tem que ser universal, né? Como diz a história, né? A ferramenta tem que estar sempre atendendo às necessidades dele, né? E não o cliente se adaptando e atendendo às nossas necessidades, né? A ferramenta, né? Exatamente. Mas existe assim, você viu que existe a possibilidade de acontecer erros, não tem erros, como é que é a galera trabalhando de noite, qual é o desafio ali do pessoal que tá montando, você consegue compartilhar alguma coisa nesse sentido? Porque muitas empresas, além da roteirização no horário noturno, eles fazem também o faturamento. E aí, primeiramente, você tem a roteirização, quando você já tem integração, você já tem o faturamento, e uma vez que você já tem tudo faturado, né, é só integrar ali os dados. Então, para o pessoal que fica na noite é muito corrido, porque além de roteirizar, você tem inúmeras notas ali para você poder faturar, para você poder bater os estoques, bater os carregamentos. Então, o ideal é que o sistema seja o mais simples possível, o mais simplificado, né, o mais objetivo, digamos assim, para que haja tempo para eles cumprirem as outras demandas. Então, nesse sentido aí, eu acredito que o principal ponto, como o Axon falou, a nossa ferramenta diferencial seria a questão da simplicidade. Hoje a gente tem uma ferramenta simples. Logicamente, assim como qualquer sistema está sujeito a erros, podem acontecer erros, entendeu? Mas se tiver erros, a gente corrige.
É normal que ocorram erros e a gente corrija. É uma prática que a gente sempre tem, que é o seguinte: problemas existem, mas como é que a gente trata eles? Então tem que ter velocidade para tratar eles, né? Porque não, a pessoa que chegar e disser assim, não, a minha solução, a minha ferramenta não tem erro. Ela já começou Errando. mentindo. Exato. Começou errando. Esse já foi mais forte, né? Não, eu já... Você foi mais forte. Tem que ser sincero, né? Não, não adianta. Eu acho que pior do que ter um erro e assim você dizer que não tem, é ter o erro e você não tratá-lo. Não saber lidar com ele, né? Exatamente. Mas se tem um erro, mas você trata rapidamente, né? O cliente entende. Mas se tem um erro e você fica dando desculpa e não trata, fica fazendo armengue, como a gente brinca, ajustezinhos, isso aí realmente o cliente com o tempo vai perdendo a credibilidade naquela solução. Os problemas eles vão surgir, né? O que vai diferenciar é como você trata eles. Então acho que esse seria o nosso ponto aí, o nosso diferencial. Então, um grande diferencial da Zuc é tratar de forma eficiente. E outra coisa que eu percebi aí, que ela se torna diferente dos iguais, como o Axel falou aí, Isso porque é você vai lá literalmente no cliente e vive a experiência do cliente, né? Você saiu no caminhão para cima e para baixo, você saiu rodando com o cliente, você passou a noite em claro até amanhecer, vendo, como diz a história, vendo o sol nascer. Ainda pra queria poder- dormir de dia. Não tem pra quê? Deixa. E aí você tá lá vendo isso aí, então o fato de você tá vendo as necessidades do dia a dia, então torna algo literalmente diferente, né? Que muita Exato. gente vai criando algo no sentimento, né? Eu acho que deva ser assim, eu acho que deva ser Isso. assado, né? É um pró que muitas empresas não têm, né? Entendi. Mano, bacana. O grande X da questão, quando a gente sentou para falar de roteirizador, é que o mercado precisava de algo simples, mas de algo que desse o resultado, né? A gente escutou várias pessoas falando, cara, eu já testei solução A, solução B, voltei para A, depois fui para uma D, tô saindo da D, chega aqui, senta com a gente e faz uma coisa que funcione. Porque geralmente quando o pessoal vai fazer uma coisa, para a outra de funcionar, né? Então, uma coisa que a gente se propõe realmente é ser um feijão com arroz bem feito. Eu adoro dizer isso. Eu digo, cara, eu falou aqui da frase de diferente dos iguais, que eu não posso deixar de dar o crédito, né, Diego? Depois você vai dizer aí que eu não dei o crédito lá do baiano, né? Mas essa é a verdade. A gente procura ser diferente dos iguais. Fazendo o básico, né? Bem feito. Bem feito. A Bic a caneta Bic é a Bic, né? Desde, Você matou a charada. né? É. É só fazer o básico. E posso dizer a você assim, a gente encontra hoje no mercado muita gente usando líderes de mercado, intermediários, um brigando com o outro, mas sempre há uma reclamação, que é comum a todos. É esse básico. O básico, o simples, deixou de ser simples. Então isso é a nossa proposta. A gente não tem a ideia de ser um roteirizador mega ultra. Não tem. Mas o que a gente se propõe a fazer, a gente vai fazer bem feito. É É isso que a muitas gente se vezes propõe. você acaba colocando tantas coisas que sai do foco inicial, né? Vini Frankenstein. Ô, Axel, agora me diga uma coisa. Vamos lá. Eu tô com a minha empresa, tá aqui, é uma mini distribuidora, uma média, ou até mesmo uma grande distribuidora, né? Ou até outro segmento, enfim, sem ser distribuição. Mas qual é o momento que Boa. eu, vamos dizer assim, tenho que decidir? Tá na hora de eu sair do papel e ir para o sistema. Tá na hora de contratar uma ferramenta, eu botar aqui na empresa. Existe um tamanho específico, tipo a partir de 10 veículos, de 50 veículos? Existe a questão de quantidade de cliente? Não existe. Como é que eu posso... assim, quem está escutando agora a gente, como é que ele pode dizer o seguinte? Cara, como é que eu posso melhorar aqui a minha parte de entrega? O que é que eu posso fazer, né? Essa é uma dúvida que eu tô aqui. Boa pergunta. Para minha pessoa, tem duas coisas que tem que ser levadas em consideração. Primeiro, a quantidade de veículos que eu tenho. Então, poxa, já tem uma quantidade que já está se tornando complexa. Beleza. Os clientes que eu tenho, eles têm particularidades ou eles recebem qualquer hora que eu chegar? Se eles recebem qualquer hora que chegar, tu não precisa roteirizar. Tu não tem dificuldade. Mas se tu tem cliente que tem particularidade, que já faz diferença para tua empresa, então, e tem uma frota já ali considerável de 4, 5 veículos, não vejo como não ter um roteirizador. Não estou falando de ter uma nave espacial, mas tu tem que ter alguma coisa.
Tem que ter alguma coisa, nem que seja só uma confirmação de entrega, mas você precisa ter. Porque existe uma frase que é célebre, né? No tempo que eu trabalhei com BI, a gente falava muito isso. Quem não tem dados, não gerencia. E se você não cuida dos dados e analisa eles, você não melhora. Boa, boa. Então, isso é importante E me diga demais. uma coisa, existe a possibilidade de eu estar gerenciando também essa parte da roteirização do meu comercial? É vantagem, não é vantagem? Eu vejo que algumas pessoas, vamos dizer assim, tentam fazer essa roteirização, tentam criar o controle. Se tentam criar o controle, por que é que eles criam esse controle? Ou não é vantagem? Ou o pessoal que faz isso é algo porque, tipo, eu vou fazer porque eu quero fazer. O que é que você poderia compartilhar da sua experiência em relação a isso aqui? Na área comercial, a gente tem a roteirização dos vendedores, dos supervisores e dos gerentes. Né? Para que se faz isso? Para que você tenha qualidade e, vamos dizer ali, assiduidade no atendimento ao cliente, para que não falhe. Então, é importante, sim, roteirizar a ida lá deles. Até para acompanhar se ele chegou na hora. E também, infelizmente, em todo lugar existem, tem alguns vendedores que são tão amigos do cliente que ele basta ligar para o cliente e ele tira o pedido de casa. Só que é ruim para a empresa? Não é ruim, porque ela está vendendo. Mas, ao mesmo tempo, é ruim porque ela está deixando de dar uma assistência, de ver o ponto do cliente, de ver o que está acontecendo lá e sugerir outros produtos que podem caber dentro do cliente. Então, para mim, a roteirização não só da entrega, mas de vendedor, de supervisor, da equipe de merchandising, para saber quanto tempo o cara passou lá, tirar um relatório, tirar foto, tudo isso aí, para mim, é super importante, né? Não tem como ficar aí no achismo, no acreditar. Eu trabalhei com uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é cliente nosso, e ele falava sempre assim: confie nas pessoas, mas confira. Confiar é bom, conferir é melhor. Exatamente. Se a pessoa que você vai conferir o trabalho dela, ela achar ruim, pode ir que tem alguma coisa lá. Quem trabalha certo não tem medo de conferência. Então eu posso não. dizer que uma dica especial aí que você está me trazendo é confiar é bom, mas conferir é melhor, né? Não, você não tá duvidando da pessoa, né? De forma alguma. Mas aquela pessoa de repente cria, vamos dizer assim, uma rotina, um vício no trabalho ali que ela pode passar despercebido, né? E às até vezes para não ela é nem melhorar, maldade, né? às vezes não é nem maldade, às vezes a pessoa está com um problema, nós somos seres humanos. A gente às vezes esquece de uma coisa ou outra. Não quer dizer que ele fez por maldade. Gostei da sua dica, viu? Ó, Falei isso olhando pra câmera, né, agora? confiar é bom, conferir é melhor. Confiar é bom, conferir é melhor. É, Muito melhor. boa. Ô, Axel, agora me tira uma dúvida. A gente vê cada dia mais, né? A gente tá vendo tecnologias emergentes até na gestão de frota em qualquer organização ou mercado de trabalho mesmo. O que é que você acha? Você acha que está muito para frente a gente utilizar rotas mesmo, a IA, na verdade, para gerenciar essas rotas? IA, quando eu falo, é inteligência artificial, você só se basear na IA. Quais os benefícios, quais os malefícios, não só socialmente falando, né? Mas, assim, de modo geral. Você acha que é possível? Se sim, está muito lá para frente ou não é logo ali? Essa pergunta é ótima. Polêmica também. Polêmica. Pum. O nosso roteirizador já nasceu com uma coisa que nenhum outro eu vi fazer. Vai Não dizer vi- agora? Ainda não. Segura- Vai segura- ficar para um próximo momento, mas é algo que era um desejo muito grande nos clientes por onde eu passei. E na hora que a gente foi ver o que tinha dentro de casa, que então lá, Márcio, né, que é o cara que é O pai da criança. né, o professor Pardalzão lá da criança, que ele mostrou que eu falei dessa dificuldade do campo, ele disse, não, isso aqui já existe. E quando ele mostrou, nossa, meu amigo, isso aqui é um desejo grande. Há uma inteligência. Já há uma inteligência nele. Né? Então, eu vejo que não tem como, daqui a um tempo, se não já está muito próximo, a roteirização ela não vai precisar de uma pessoa para tocar a mão nela. A própria inteligência ela vai aprender o comportamento do teu cliente conforme ele vai recebendo suas mercadorias, conforme ele vai atendendo a pessoa que está indo lá prestar um serviço para ele, e ela vai aprender aquele comportamento de uma forma que você vai acordar e vai olhar lá e ela vai dizer, ó, tá pronto. Você quer alterar?
altere. Aí entra a flexibilidade que a gente falou. Você quer alterar, você altera. Mas está aqui, a sugestão está pronta. Então, isso vai dar mais qualidade, né? Há malefícios? Eu acho que não. Mais ganha, né? Eu acredito que vai dar mais, assim, essa questão de inteligência artificial, eu comparo muito com quando começou na Revolução Industrial, as máquinas montando carro, né? Todo mundo disse, pronto, agora acabou. Vou morrer, né? Vai O robô todo vai me mundo matar. vai morrer de fome, né? Vai ser fome por todo lado, todo mundo desempregado. E não, a gente se adaptou. A inteligência artificial, para mim, ela vem para nos deixar melhor, com mais tempo, com mais qualidade de vida. Eu digo a você que, assim, eu fiz um curso, não foi um MBA, mas foi um pré-MBA, e depois que eu apliquei as ferramentas, a gente até brinca, eu acho que eu ganhei umas 4 horas por dia. Eu não trabalho mais como antes. Por exemplo, tem coisas que eu peço para o computador fazer, ele faz e eu vou lá e refino. Então é muito bom isso, né? Principalmente para quem quer uma qualidade de vida. Sim. Ô Rai, você comentou aí, há um tempo atrás, a questão de economia da rota, de gastar menos, é menos combustível, Sim. é menos pneu rodado, Isso, né? É manutenção. menor a manutenção, entre outras situações. Aí, em cima desse comentário, eu tava pensando aqui, e o que acontece? Ax, tu consegue dizer pra gente se é possível também? Eu sei que de repente podem uns dar mais, outros dar menos e tudo, mas eu consigo pelo menos ter um número, uma estimativa de quanto isso impacta numa redução de custo eu aplicando um roteirizador, botando ele, tô contratando um roteirizador da minha empresa, tô começando a rodar com ele aqui agora. Dependendo, obviamente, eu sei da minha organização, mais ou menos quanto isso pode impactar em redução de custo? Você consegue me dizer pelo menos algum número? Eu sei que é difícil, né? Isso é muito variável, porque tem empresas que já têm um nível de organização bom, então não tem esse impacto tão grande, mas tem empresas que não têm e que está começando agora, está aprendendo e tal, e eu já vi empresário chegar para mim e dizer assim, cara, com roteirização eu já diminui mais de 10%. Mas também já vi outros chegar e dizer, cara, continua tudo igual. Só que agora eu tô automatizado, agora eu tenho um número, agora eu tenho o horário que o cara chegou, Tem né? processo, já. Não guardo mais canhoto, né, que o cara assinou. Agora eu tenho uma prova, ele tira foto quando tá lá. Então tem várias possibilidades, mas assim, um número, uma média, eu acredito aí que se hoje a Chega aí gente uns colocar aí, 30%? Dá para chegar? Dependendo da não, organização da empresa? eu acho que vai chegar aí, dependendo da organização da empresa, ela vai chegar aí na média aí de uns 5 a 10% de otimização de custo, né? Tá. Falando de otimização de custo no que se refere à entrega. Só que aí vem outras vertentes, né? Vem questão de pneu, vem questão de manutenção, vem questão de multa, E que você, então, aí você isso incluindo isso tudo aí, eu engloba, né? consigo aumentar para 20, para 30, 40, Consegue, 50%? consegue. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu viajei recentemente, cheguei há poucos dias aí, e eu fiz algumas visitas em empresas relevantes no mercado, Uhum. e você vê que nenhuma delas conseguiu implementar uma gestão de frota 100%. Não é? A roteirização, o pessoal fala, a roteirização é importante, Eu entendo que eles entendem isso como preocupação, porque eles vendem, tem que entregar. Mas a falta dessa gestão de frota, de ter o veículo bom, a manutenção correta, a Manutenção disponibilidade preventiva. do veículo Isso. ali, Gestão de ativos é a base. Não adianta, acho que pode ser o melhor sistema, pode ser o melhor roteirizador, se você não tiver pessoas lá capacitadas. Se não souber o que fazer com os números, porque o número você vai estar lá na sua mesa, mas no fim do dia, se você não souber o que fazer com aquilo, não adianta, né? eu falei para um empresário lá em Fortaleza, se assistir aí vai lembrar, viu? Você está com a solução, você tem que tirar tudo que ela pode. Você tem que extrair tudo que ela pode. Agora, vou extrair tudo de uma vez? Impossível, tá? É impossível. Eu não vi ninguém com sistema nenhum que eu trabalhei implantar e tirar 100%. Certo? Tem que se planejar. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, e aí vai. E aí vai. Só não pode é voltar para o primeiro. Não pode é regredir. Mas eu acho que, assim, a pessoa tem que ter esse foco de melhorar sempre, 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 e não aceitar voltar. Não aceitar ré. Não, mas
Mas aqui tá difícil, vou... Não. Se tá difícil, vamos fazer ficar fácil. Vamos mudar esse cenário, né? Exatamente. Mas tem que usar. Eu costumo dizer sempre o seguinte, uma solução, ela é cara ou ela é barata? Vai depender do uso dela, né? Exatamente. Vai depender do uso e do benefício que ela traz para tua empresa. Do problema que ela resolve, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu já vi gente colocar um Power BI gratuito e dizer que era um inferno na vida dele, que gastou muito dinheiro, isso e aquilo, porque contratou um cara para fazer e não deu os resultados. Eu já vi gente comprar um BI caríssimo e dizer assim, meu amigo, não sei como eu vivia sem isso. Então, qual é o resultado que traz? Você vê que a gente conversa muito, fala um tema, fala uma coisa, mas o foco da gente está sempre no resultado. Não esquecendo, lógico, das pessoas, porque são as pessoas que trazem resultado. Não é o resultado não nasce do nada, né? Mas você tem que tirar tudo que aquela solução te dá. Se você não tirar, ela vai se tornar cara, ela vai se tornar ruim, né? E uma coisa que eu sempre falo, e aí vai uma dica que assim serve para todo mundo, né? Que é empresário, todos. Quando eu tenho uma solução e alguém chega para mim e diz assim, cara, não está funcionando, não está legal, beleza. Mas essa solução está em outro cliente ou em outra empresa e está funcionando, tem alguma coisa que eu Estranho, preciso ver internamente. Olhar pra Né? cima. Se tá lá funcionando de fulano, que às vezes é maior, é menor ou é igual, por que que aqui não tá? Então isso tem que se avaliar também. Às vezes é ser humano, às vezes é. Às vezes é cultura. Entendeu? Então tem essa... Me diga uma coisa, dessas suas visitas que você faz por aí, essas suas andadas, quais foram ou qual foi o que chamou a atenção de você chegar num determinado cliente ou determinada empresa ali e dizer assim, caramba, ele ainda faz isso aqui e assim, tá dando murro em ponta de faca, vamos usar aqui esse termo. O que foi que lhe chamou a atenção, que você pudesse compartilhar aqui? Um caso real. Trazer um caso Spoiler. real, é dizer assim, traga aí. Uma fofoca, né? Olha pra ela, rapaz. Mas é o seguinte, um spoiler, não é nem spoiler, é um caso real. E acho que você estava comigo, inclusive. A gente visitou a empresa e quando estava lá conversando com o dono da empresa, eu vi muito papel em cima da mesa dele, muito papel. E eu fiquei assim olhando, eu digo, meu Deus do céu. Acho que se tinha lugar para botar, só eram as mãozinhas dele aqui, o resto era papel por todo canto. E a gente começou a conversar e tal, e eu fiquei espantado com aquilo. E quando a gente desceu, ia saindo da empresa, eu perguntei ao cara, rapaz, ele disse, meu amigo, para cada veículo, ele tem uma pasta. Um caderno. Para cada, por exemplo, vendedor, ele tem uma pasta. Então, isso realmente me impactou. Por quê? Porque olha o século que a gente tá. Olha, hoje você tem um celular na mão, você faz... Eu não lembro, vocês aqui, você não. Mas vocês dois, quando foi que vocês foram no banco resolver alguma coisa? Rapaz, achei. Fazer o cartão só. Entende? Disse eu não, que vai direto, né? Aí, cara... Mas eu tenho mais de 5 anos que eu não vou no banco. Então, assim, é um negócio que tá na mão da gente, mas o cara tem aquele apego. E às vezes não é porque ele tá errado, é o apego, é o costume. E fazer aquilo, Mas né? aquilo me chamou a atenção. A dificuldade de mudar. E muito se fala hoje, o senhor pode falar até melhor, de ESG, né? Essas boas práticas na empresa, né? Que visa a sustentabilidade, mas não só a sustentabilidade ambiental, né? Ela é importante, sim, mas é só um dos pilares, né? O senhor pode falar mais um pouquinho pra gente da ESG, né? Então, eu acho que, pegando o gancho aqui do Axel, né? Eu acho que tá faltando esse olhar, né? E, de uma forma geral, né? A própria roteirização, ela já traz também essa questão da economia, Mais né? enxuta, né? Um processo Isso. Não vai automatizado. ter tanto papel, né? Não. Isso. Então, quanto mais você investe tempo em papel, eu acho que você está gastando dinheiro ali, a sua operação está ficando atrasada e você está se perdendo cada vez mais. Eu acho que a ideia é você ter a parte justamente da tecnologia do seu lado, né? Então, você, como o Axel falou no início, né?
você consegue atacar todos as letrinhas lá do ESG, né? Sim. Então, social, governança, ambiental e tudo, ele vai estar gastando roteirização, né? Ele vai estar gastando menos combustível, pneu e Poluindo tudo. menos. Vai estar a poluição, ele vai conseguir Sim. reduzir bastante. A parte de papel, de checklist, dessas conformidades de entrega, ele também vai estar trazendo tudo Sim. para o mundo eletrônico. Qualidade de vida. A qualidade de vida do motorista, a questão das entregas. Cliente satisfeito, eu acho até Exatamente. que aumenta até a competitividade da empresa no mercado, né? Se Sim, ela... Com certeza, né? Então você vê grandes players na praça que você, tipo, faz uma compra de um determinado produto e ele, muitas das vezes, ele chega ou no mesmo dia, dependendo Sim. da região, ou no dia seguinte. Então, hoje, é um grande diferencial que tem na praça é justamente esse. Então, grandes players, tipo Magalu, Amazon, Mercado Livre, entre diversos outros, você vê que o foco principal deles ali é justamente fazer, vamos dizer assim, uma entrega diferente, gastando menos, mais econômica, aquele frete gratuito ali, né? Então, isso aí eu acho que gera um impacto muito positivo, né? Depende, dúvida. obviamente, da sua organização, do Sim. seu processo, de você ter a cabeça aberta, né? Como foi falado aqui, né? Você tá realmente seguinte, vamos dizer assim, eu tô vivendo um futuro aqui, porque esse futuro, basicamente, ele é um presente, né? Então, a gente fala de muita coisa aqui, como você falou de IA, você fala também da questão do padrão do ESG mesmo, Sim. né? Então, assim, são situações que a gente vive um mundo, vamos dizer assim, mais presente, aquele futuro que a gente via, que achava Tá logo que não- ali, né? Exatamente, né? É. Então, eu estava vendo, inclusive, recentemente, um vídeo no Instagram lá que aquele Tom Cavalcante, lá, o humorista, colocou, ele espantado que ele chegou com a família nos Estados Unidos e ele pegou, vamos dizer assim, um carro lá, como fosse um Uber, aonde não tinha motorista. O cara veio, o carro detectou que ele precisava colocar bagagem na mala do veículo, ele Abriu mesmo a abriu a mala. mala, ele fez todo o processo. Veículos autônomos, né? Exatamente, ele entrou e ele saiu do carro normal. Então, assim, No final ele ficou na frente para ver se ele foi. ia Aí, querer... no final, ele ainda ficou na frente. Ele disse: Deixa eu ver se ele Exato. vai me atropelar. E ele não atropelou. O carro ficou lá esperando que ele saísse. Quando saiu, ele abriu e depois ele disse: E agora? Como é que ele vai saber? Eu tô descendo do carro. Será que ele vai lembrar de abrir a mala para eu pegar minha bagagem? Isso tudo de forma automática, né? Então, assim, você vê que o futuro ele está presente. Então, acho que todo mundo tem que estar, vamos dizer assim, vivendo esse presente, esse futuro que está presente, né? A gente se aperfeiçoando, você estudando, se Sim, atualizando, atualizar. melhorando o seu dia a dia, porque, como o Axel mencionou agora há pouco, se a gente não tiver correndo atrás de melhoria, se a gente não tiver estudando, se a gente não tiver, vamos dizer assim, melhorando o nosso conhecimento, aperfeiçoando a nossa operação ali, termina ficando para trás, né? E no caso de empresa, termina sendo engolido por outros concorrentes, Isso vai né? ser determinante, né? A gente tava até conversando ali, tava conversando com o Ronaldo lá fora, que é o seguinte, às vezes as pessoas confundem roteirização com... Cara, qual é a diferença de eu ter o Google Maps da vida? Eu pego aqui um ponto, boto no outro, no outro e ele vai me dizer lá. A diferença é a falta da inteligência do algoritmo. Porque o Google Maps ele serve só para traçar a rota de um ponto A até o ponto B. Entendeu? O algoritmo não, ele vai levar em consideração todas as peculiaridades de cada cliente, né? Que vai ser atendido. Por exemplo, a gente vê aí, não falando de entrega, mas vamos falar de ordem de serviço. Uma empresa de internet, por exemplo. Você contrata a empresa de internet para sua casa e ela vai agendar com você. Aí você só pode no sábado à tarde. Beleza. E você só pode no domingo de manhã. Ah, beleza. E se não for no domingo de manhã? Não, aí só na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Então, essas peculiaridades, essas dificuldades de atendimento é que o algoritmo trata. Para quê? Para pegar a pessoa e colocar ela numa rota que faça sentido. Além disso, ainda tem empresas, por exemplo, empresas que prestam serviço, que tem um serviço que ela tem um time para atender aquele serviço. Se ela não atende dentro daquele time, como por exemplo empresas que prestam serviço para companhias de energia, como a Enel, como uma Equatorial, ela tem uma multa para pagar. E eu preciso estar lá na hora. Então vai estar como? Além disso, ela tem um estoque que está itinerante dentro daquele carro. Como é que ela cuida? Então, a tecnologia ela vem para cuidar disso. Ela vem para ajudar nisso. Mas precisa ser bem usada. Se ela não for com bem regulamentação, né? Senão aí foge do controle.
Tem, E aí tudo se perde. tem que ser bem usado. Se É. não for usado, não faz muito sentido, né? Agora eu fiquei até curioso numa coisa que vocês falaram, a gente conversou aqui, mas eu queria fazer uma pergunta aqui pro Ronaldo, agora que eu... Você acredita, né? Rapaz. Rapaz, aproveitar aqui o tempo. Me diga Diga, uma não foi coisa. nem combinado, rapaz. Mas assim, nesses clientes que estão adotando e que estão... Clientes fazendo teste, clientes que adotaram, qual foi a coisa assim mais inusitada que você viu? Inusitada, assim, diferente. Rapaz, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que chamou a sua atenção, que você disse, cara, como é que ele faz um negócio desse? Cara, então, Como é que eu vou conseguir ajustar isso? teve uma situação que eu acredito que a empresa ela deu muita liberdade para os motoristas escolherem as rotas que eles vão seguir. Então, muitas vezes, quando você tenta fazer o motorista usar o aplicativo da maneira como é para ele ser usado, ele seguindo a ordem do aplicativo, você não consegue, você tem a resistência, né, como eu tinha estado anteriormente. Então, uma peculiaridade é em relação a isso, você tentar mudar o processo, como eu já tinha batido nessa tecla. Você pegar um motorista que ele vai na intuição dele, ele segue a rota na intuição dele, Você achava você falar para ele, eu achava que todas as empresas seguiriam o que estava planejado. Processo, pelo- né? Ah, tá. Aí você chega A lá- sequência que você achava que quem ditava era o cara que tá lá fazendo e o motorista seguia aquilo seguir lá. aquela risco. sequência. Então, quando Não você ia chega, lá e dizia, não, é que ele sabe de nada, quem sabe sou eu. quando você né? chega, ainda mais que eu, né, que eu acompanho os motoristas nos veículos, tinha clientes que eram um do lado do outro, o cara fazia um, ia fazer um lá embaixo e depois voltava para fazer o outro. Falei, pô, se eu tivesse um roteirizador aqui, se ele tivesse utilizando a ordem, matava esses dois aqui que são por proximidade, já descia para lá para baixo para poder finalizar. É mais ou menos o seguinte, o motorista faz, o roteirizador sou eu. É. Eu vou fazer do meu jeito aqui, né? Eu que sou o algoritmo. Quer saber mais do que eu, né? Que vive na rota aqui. Sou eu que tô fazendo, eu sei aqui quando é que é mais rápido, onde é mais devagar e tudo, né? E aí, qual seria a solução? Seria uma educação dos motoristas Sim. por parte da empresa, né? Quando você adota um roteirizador, você tem que adotar também treinamentos para a equipe de Sim. transporte ali, os motoristas. Treinamentos e definir como regras o que realmente é para ser uma regra. Então, se eu tenho que seguir a rota que está lá no aplicativo e é uma regra, se o motorista descumprir a regra, ele tem que sofrer alguma penalidade, né? isso. Levar alguma advertência da empresa. Sim. Olha que interessante a gente ter essa visão da ponta, né? Porque aqui a gente tá falando de teoria, né? Daquilo que a gente imagina que é o correto. Mas aí vai o Ronaldo lá e vê que é tudo diferente, né? É difícil você lidar com pessoas, realmente. Muito obrigado por você dizer isso, porque é exatamente isso que é a diferença no que a gente tá fazendo. Sim. Vai pra ponta. Não Tem fica que ir. lá. Não acha. Não pode ser. Você tem uma ideia, o pessoal do produto, o pessoal que está desenvolvendo, o pessoal que está aí, eles vão no cliente. A gente passou um dia inteiro dentro de um cliente. Um dia inteiro e a menina lá, meu Deus, meu Deus. E ela perguntava, qual é a maior dificuldade? O cara, é essa. Ela, só isso? É. E isso? Não. Mas eu já pedi, mas não fez. E isso e aquilo. Então, assim, é ir ouvir o cliente. Sim. É ir ouvir quem usa. Né? O próprio time do desenvolvimento estava lá, né? Mapeando as Exatamente, necessidades, exatamente. né? Ou até mesmo as dificuldades que eles têm de operar no dia a dia ali, né? E às vezes, o mais incrível é que às vezes são coisas assim que você não acredita. Sabe? Você Tem diz, que "Rapaz, ver pra é só crer, né?" isso? É só isso que ia melhorar? Só fazer isso aqui? É. Não tem jeito. É uma simplicidade. Aí, lógico, que se você só vê isso porque você está lá no campo. Sim. Se você estiver atrás, mas por que isso? Mas por que aquilo? Né? Então, é muito bom quando a gente vai no campo, principalmente com a parte técnica, e falando aqui que a Azul que nos dá essa oportunidade de, por exemplo, a gente tá com uma dificuldade aqui da pessoa entender, pega ela, vai no campo com ela, leva ela. Então, isso é muito salutar. A gente resolve coisas até que depois o cara sai de lá agradecendo. Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, que eu achava uma coisa e é outro mundo, entendeu? Ô, Axon, agora me diga uma coisa. Você acha que a gente consegue, na política de frota da empresa, tratar alguma coisa relacionada com o roteirizador para que aquele contrato realmente firmado, né, entre a empresa e o colaborador, você acha que a gente consegue adicionar alguma informação sobre roteirização na política de frota para até resguardar a empresa, né, de possíveis responsabilizações? Sim, sim. Desde que ela seja colocada como um parâmetro da política e que ela seja realmente acompanhada, respeitada
e quando não respeitada, ela seja cobrada e, como o Ronaldo falou, de uma forma ou de outra, ela seja, vamos dizer, tem uma advertência, tem alguma forma de dizer, opa, De peraí, disciplinar, né? eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, chega lá, vai ter alguém que vai me chamar a atenção, né? Então, é importante isso. Eu queria fazer um adendo aí em cima da fala do Axon aí. O que acontece? Um dos fatores que você pode trabalhar em cima disso, Rai, seria a questão de, por exemplo, o horário do almoço, né? Eu tenho que fazer as entregas, eu tenho horário, eu tenho hora para entregar, o cliente está esperando, eu tenho que evitar o máximo possível retornar para a empresa, mas eu também preciso ter o meu momento de refeição, eu preciso fazer minha refeição. Tem lei também, né? A lei do Isso, caminhoneiro, né? Isso, tem a própria lei que resguarda, né? A Sim. 13.103, né, de 2015, ela resguarda a questão disso aí, né? Então, assim, ele precisa ter o momento dele ali de refeição, né? Seja a refeição do almoço mesmo, ou de um jantar, dependendo da situação, ou até mesmo de um café da manhã, dependendo do horário que ele inicia a rota, né? Aí a gente entra um fator que também influencia, que é a própria jornada de trabalho Mão de obra, dessa né? galera. No custo para mão de obra, né? Porque Isso. se você cumprir o que o roteirizador pede, né? Ele aconselha, você vai terminar aquele seu serviço em um tempo mais otimizado, né? E se não, né? Houver algum desvio, por Então, exemplo, tem a jornada de trabalho do isso que eu ia cara, falar. né? A gente tem Pagamento que de hora extra, né? Isso? tem que saber dosar o que é exceção do que é regra. Sim. Então, no roteirizador, você tem a ordem de entrega lá, então é uma regra. Mas vai haver exceções. De Sim. repente eu chego num cliente, eu posso demorar 1 hora no cliente porque ele não quer receber. Acaba ou deu atrasando algum as BO lá na nota outras. fiscal. O que Então, o Ronaldo está falando, a gente tem que saber acaba de sair diferenciar. a inteligência artificial e entra quem? Pessoas. O humano. Esse fator humano, a pessoa. Que é o que falta na IA, né? Exatamente. Tá. E ela nunca vai ter. Não. Ela nunca vai ter. É isso que nós vamos conseguir se sobressair, né? Que é essa empatia, essa análise de dizer assim, por exemplo, até brinco com o cliente às vezes, eu vou te mostrar uma coisa que a IA não vai conseguir. O cara bota lá, a velocidade é 80, se passar de 80 me avisa. O cara tá descendo uma ladeira, carregado, ele vai estar pisando no freio para estar em 80? Não vai. Então vai passar, mas tem que ter o ser humano para saber, poxa, aqui é uma ladeira, Uhum. então aqui não posso punir ele, não posso nem dar uma advertência, é uma Acho que- exceção, né? né? É Acho uma que exceção. o que falta na IA é a empatia, né? Que o ser humano tem, né? Empatia, criatividade, Isso, criatividade também, né? essa humanidade que eu Isso. chamo, que é a humanidade. Isso você nunca vai ter. Agora, aquilo que é um trabalho repetitivo, aí a gente já está com os dias contados mesmo. Algumas coisas já terminaram, né? Já morreram. Por exemplo, uma coisa que às vezes eu mostro até aos clientes, tem no financeiro, você tem lá uma parte que o pessoal faz conciliação bancária. Aquilo ali o robô faz em Segundos. é muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E ele faz e depois olha pra você e diz, e aí? Bora para outro canto. Bora para outra coisa. Enquanto o ser humano, ele vai. Aí, então, IA não tem volta. Não tem volta. Eu queria ver com você o seguinte, qual sua sugestão? Por exemplo, eu sou um gestor aqui da logística, ou pro proprietário, né, de uma empresa e tudo. Qual seria a sugestão do que eu não devo cometer ali? Então, assim, o que é que eu não devo fazer? Eu não devo cometer esse erro aqui, ó. Então, o que é que você me dá essa... Normalmente você dá a sugestão do que é que o cara deve fazer. Agora eu vou trazer uma situação que é o contrário. O que é que você, no seu ponto de vista, o cara não deveria fazer? E aí depois eu vou perguntar aqui ao Ronaldo também qual é o ponto de vista dele lá do pessoal que tá ali na operação, né? Aí no caso eu vou saber dele o que é que o pessoal lá da operação ali que tá fazendo aquela montagem de carro, que tá fazendo aquela separação, o que é que eles não devem fazer. Entendeu? Porque né, eu acho que é algo que é importante. Disseu, uma das coisas que é muito forte na minha cabeça é que você não pode subestimar melhoria. Novidade, a parte de tecnologia, você não pode, não pode. Isso tem que sair da cabeça da pessoa. Se ele é um gestor, meu Deus, não pode nem pensar nisso, nem por longe. Agora, cara, eu vou adotar essa tecnologia 100% na empresa. Não, existe uma coisa chamada MVP, que é o mínimo viável possível, que ele vai lá e testa. Vou fazer um teste nisso aqui. Ele faz o teste. Deu certo? Eita, deu não. Por quê? Porque isso aqui. Ajusta. Ajusta. Agora bota em 2, bota em 3, bota em 4. Vai escalando. Então, não dá para a pessoa negligenciar mais
melhoria e tecnologia. Não tem como. Então, Não tem no como. caso, o gestor ali ou o diretor da empresa, enfim, ele não deve cometer o erro de evitar essa parte de conhecer outras soluções, de deixar de ter uma solução ali que vá funcionar. Seria isso? Para mim, o cara que faz isso, ele está prejudicando a empresa. Entendi. A minha visão de mercado desse tempo que eu tenho. Cara, eu tenho que pelo menos ouvir. Não, mas eu estou satisfeito. Beleza, mas eu vou ouvir. Eu vou ouvir porque dali eu posso tirar uma coisa e chegar para o meu fornecedor atual e dizer assim, meu amigo, vem cá. Eu vi isso aqui. Tem como a gente encaixar aqui no seu? Você tem essa flexibilidade para isso aqui? Beleza. E conversar. Conversar. As empresas de tecnologia hoje têm uma rapidez muito grande em desenvolvimento, né? Em flexibilização tem. Tem delas não. Tem delas que já estão no nível que realmente não faz. Mas se deixar melhoria, tecnologia de lado, no meu ponto de vista, né? Realmente está prejudicando a empresa. E você, Ronaldo? O que é que você acha que, tipo, eu não posso fazer isso de forma nenhuma? Eu tô lá trabalhando lá na parte da montagem, da separação ou na roteirização, que você acha que é importante que, cara, não cometa esse erro, não faça isso. Cara, então eu acho que você tem que ter o senso crítico, né? Eu acho que se você deixar tudo fluir de forma automatizada, sem criticar, sem analisar, vão surgir muitos erros e vai ficar um processo engessado. Então eu acho que quem tá lá não pode se submeter somente aos processos que já são automatizados. Tem que ir lá e criticar, tem que ir lá analisar. Por que gerou essa rota? Por que nesse monitoramento aqui esse veículo não entregou todos os pedidos? Entendeu? Eu acho que é importante a gente não deixar o processo ficar automatizado, digamos assim, sem acompanhamento humano. Esse acompanhamento humano é o diferencial. Eu acho que deve ser, sim, criticado, deve ser, sim, analisado o mais forte possível. Entendeu? Então, acho que quem está lá na operação não deve deixar de forma alguma de estar sempre criticando, sempre se perguntando o porquê, né? Sempre sendo uma pessoa questionadora, questiona. Ajustar, melhorar, evoluir, né? Isso. Porque o número vai estar lá, né? Mas no final do dia quem vai tomar a decisão é você, né? A ideia é que seja uma tomada de decisão informada, né? Com aqueles números, né? Número Mas ele por si só, ele não vai dizer nada, não vai dizer né? nada. É. Agora sim, a gente está finalizando aqui, né? Deixei a pergunta, a melhor pergunta para o final. Queria saber aí. Ronaldo. Se prepara, eu queria saber aí de vocês. Qual o diferencial, então, do roteirizador aí que a gente encontra, né, aí fora, para o roteirizador da Zuc, o nosso roteirizador? O que é que você acha, assim, que é o diferencial? Agora sim, esse vai ser o take de 30 segundos pro Instagram, então, assim, capricha. Nosso roteirizador, ele veio propor algo no mercado que é totalmente diferente. Que é o quê? É o resultado. É o básico bem feito, sabe? É o feijão com arroz bem feito. Não tem enfeite, é direto ao ponto, focado no ponto, o resultado. Aquilo que traz resultado para a empresa. Que no final é o que importa, né? Que a empresa quer resultado, né? É É ver o focado em resultado. resolver o problema, né? Você tem um Resolver o problema ali problema. e a gente tem a ferramenta que vai resolver o seu problema. Detalhe, resolvendo o problema e respeitando as particularidades de cada De empresa. cada processo, exatamente. Porque sem isso a gente não vai conseguir. Você está me garantindo aí uma solução inteligente e universal, não é isso? Que E vai tem- atender, Além dessa solução inteligência de universal, diga mais. ela tem uma equipe por trás Sim. que está pronta para receber as melhorias e a gente absorver isso da melhor forma possível. Né? Lógico que a ideia da gente não é tornar isso um Frankenstein. Não, tá longe. E se for para partir para isso, a gente não vai. Já foi decidido, não vai para isso. Mas a gente vai ter coisas que roteirizadores de mercado hoje não têm. Não posso aqui Dá spoiler, dar né? spoiler, Tá mas, vindo aí. mas tem muita coisa aí para frente. E acredito que até metade do ano que vem aí, a gente vai tendo muita coisa boa. Muito. Agora sim, tem previsão do lançamento? Como é que é desse produto? Que eu faço Ronaldo parte já da tá- equipe, eu já tô animada, assim. Eu queria saber, tem como falar alguma coisa aí, dar um spoiler pro pessoal de casa? Tem. Ronaldo já está aí com alguns clientes já em teste, já Então já usando. tá em teste, né? Já Isso? já está operacional, já está em teste, já está usando. Tem clientes que já está fazendo roteirização dentro da nossa solução. E agora, mês que vem, dia 2, dia 3, dia 4, a gente está lançando o roteirizador lá numa feira que a gente vai participar, que é a Super Mix lá em
em Pernambuco. Show. Então a gente vai estar lá, Ronaldo vai estar lá com a gente também, vai estar lá pronto para mostrar e a gente vai estar iniciando lá esse trabalho. Show. Boa. Ronaldo, o que é que você deixa aí pra gente finalizar aí? Qual a dica que você deixa, né, para o pessoal que tá roteirizando? Qual é a sugestão que você deixa? O que é que você pode compartilhar aí pra gente fechar? Não, a dica seria o que eu falei anteriormente. Critiquem, analisem, se perguntem, né, se questionem por que está sendo dessa forma, por que não pode ser dessa forma, entendeu? A dica é essa, é para o pessoal não deixar se levar pela tecnologia. Ela existe para facilitar a nossa vida, Sim. mas a gente tem que ter o nosso senso crítico, a gente tem que saber o que é que está sendo feito e por que está sendo feito e como aquilo ali resolve o nosso problema, entendeu? Boa, boa. Show de bola. E Por hoje aí? é só, né? É isso, né? Acho que a gente falou até demais, não foi, Guerreiro? Foi. Hoje a gente conversou Coisa bastante boa. aí. Foi Se, produtivo, né? se empolgou Se bastante empolgou, aqui, né? se empolgou. Teve pautas aí interessantes, ESG, a gente conversou, foi até além do que a gente esperava, né? Exato. Queria agradecer a oportunidade, né? O pessoal tá me vendo aqui pela primeira vez, né? O Ronaldo também, meu parceiro. Eu só vim porque ele topou comigo, viu? Eu tava nervosa, mas espero que tenha sido produtivo, né? Quer deixar um tchau aí? Quer Vamos falar lá. alguma coisa para finalizar? Diga aí. Não, primeiro agradecer a oportunidade, é a segunda vez que eu participo aqui e que a gente sempre tem essa possibilidade de trazer para os clientes, trazer para o mercado aquilo que nós estamos fazendo nos bastidores. Porque não adianta fazer também lá atrás, as pessoas não saberem o que é que está acontecendo. Porque a Azuki hoje ela não é uma empresa que se propõe apenas a cuidar da frota. Ela quer resolver a logística de entrega. Sim, É isso que é a Azuki. é isso. Né? A Azuki hoje ela compreende isso de uma forma que o proprietário vai poder olhar e dizer assim, cara, essa solução aqui, ela realmente é importante para minha empresa. Então, E hoje não é isso. mais uma empresa só de rastreamento e gestão de frota, né? Agora é rastreamento, gestão de frota e Roteirização. Exatamente. Já dizia o nosso filósofo lá da Bahia, né? O Diego Fernandes. Diego. É diferente dos iguais. Quer falar alguma coisa de seu? Quero sim, quero finalizar agradecendo mais uma vez aqui esse bate-papo com vocês. Deixar aqui o recado que não deixe de estar seguindo a Zuki aí no Instagram, Sim. no YouTube, Sim. na Amazon, na Apple, Spotify. no Spotify. Então que vocês continuem seguindo, continuem acompanhando aí. E indicando, hein? Exatamente. E Compartilhando, né? compartilhando. Compartilhando. É. A gente percebeu que está chegando algumas ideias, algumas sugestões de temas para a gente estar trazendo aqui pessoas profissionais para compartilhar cada vez mais informações, conteúdos bacanas no dia a dia de vocês, né? Então, assim, vai lá, segue, deixa um comentário, curte e vamos, como diz a história, preparando cada vez mais materiais bacanas para a gente trazer aqui para vocês. Perfeito. É isso. Então, por hoje é só, né? Até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio do ZukiCast. Valeu. Valeu.